Oi, gente, boa tarde. Boa tarde a todos. Ei, Sandra. Edneia, boa tarde. Oi, gente. Quem já estiver por aí, me fala se vocês estão me ouvindo direitinho. Quem tá vendo essa live, já leu o livro há 2000 anos? Ainda vai ler? Tem gente aí que tem medo de encarar as páginas, são muitas páginas. Como é que tá a leitura de vocês? Ah, tá ouvindo bem? Que bom. Boa tarde, gente. Obrigada, Sandra. Boa tarde, Fabrício. Então, gente, meu nome é Jéssica. Sou eu quem cuida aqui dessa página Leitura Espírita. E hoje a gente vai falar um pouco do que o livro Há 2000 Anos traz pra gente. Para quem não sabe, nós finalizamos agora uma leitura coletiva. E ler em conjunto é muito proveitoso, né? A gente conversa sobre os capítulos, a gente vê o livro por vários olhares. E algumas vezes a gente deixa passar, mas como a gente está lendo com outras pessoas, às vezes as pessoas vê coisas que a gente não viu, né? E aí a gente já começa a conversar sobre aquele assunto e já nos leva para outros assuntos. E eu vou falar aqui um pouco hoje das lições que a gente teve nessa leitura coletiva. E eu digo um pouco porque não dá para falar de todas, né? Porque a gente ficava discutindo, às vezes, um capítulo só durante 2 horas e meia. A Sandra tá aí, a Sandra participou da leitura coletiva, ela pode falar, né, Sandra? A gente demorava demais em alguns capítulos. E as discussões foram, assim, bem produtivas, bem proveitosas pra gente. A gente teve muitos insights durante as discussões. A gente pôde refletir coisas sobre nós que antes a gente não percebia. E foi muito enriquecedor. Eu tive um bom retorno daqueles que participaram comigo. E em breve vai vir uma nova leitura coletiva por aí. Nós vamos ler o livro 50 anos depois. Todo mundo pode participar. É só entrar no grupo do WhatsApp, ler o livro e participar com a gente. Em breve eu vou postar, hoje mesmo depois da live, sobre essa leitura coletiva. E quem quiser participar, eu vou divulgar o link certinho, tá bom? Ei, gente, boa tarde, quem tá entrando aí agora. Gente, eu vou tentar não falar nenhum spoiler da história para quem não leu o livro. Eu me programei aqui, eu acho que eu não vou falar nenhum spoiler não, tá? Se eu falar, eu vou avisar antes, porque tem gente que não gosta de saber o que vai acontecer, né, antes de ler o livro. Mas acho que eu não vou falar, não. Então, oi, editora Chico Xavier, sejam todos bem-vindos, boa tarde. Colômbia, olha, gente, estamos internacional. Então, gente, vou começar agora a entrar já no livro Há 2000 Anos, falando que o livro Há 2000 Anos, ele não é entretenimento, né? Ele não é simplesmente uma literatura. Emmanuel trouxe esse livro para a gente com uma intenção, com um objetivo, e essa intenção está escrito logo na primeira página do livro. Um belo dia, Emmanuel entra lá no culto do Evangelho no lar de Rômulo Joviano e ele fala o seguinte, a minha edição é essa daqui, tá? Quem quiser acompanhar no livro, a minha edição tá na página 7, que eu vou ler agora. Então, Emmanuel chega falando o seguinte, algum dia, se Deus me permitir, falar-vos-ei do orgulhoso patrício Públio Lentulus,
a fim de algo aprenderdes nas dolorosas experiências de uma alma indiferente e ingrata. Esperemos o tempo e a permissão de Jesus. E aí, depois de mais ou menos 3 meses, Emmanuel volta e faz uma outra comunicação. E ele fala o seguinte: tenho me esforçado quanto possível para adaptar uma história tão antiga ao sabor das expressões do mundo moderno, mas em relatando a verdade, somos levados a penetrar, antes de tudo, na essência das coisas, dos fatos e dos ensinamentos. Então ele fala que vai contar a história dele, a fim de aprendermos com as dolorosas experiências de uma alma indiferente e ingrata. E essas características, ser indiferente e ser ingrato, traz consequências dolorosas para o nosso personagem. Nessa primeira página, a gente já começa a entender que ser diferente e ingrato não é algo bom, não traz coisas boas. E é bom a gente olhar para as situações da nossa vida que muitas vezes somos ou estamos sendo indiferentes e ingratos. E aí ele diz também: esperemos o tempo e a permissão de Jesus. E aí a gente nota que até um espírito evoluído como Emmanuel, e até no plano espiritual, tem a necessidade de praticar a paciência e a fé para as realizações. Então tudo tem o tempo certo. Até Emmanuel teve que esperar para ver nascer esse livro. E o outro trechinho que eu li, ele fala que está adaptando a história ao nosso gosto, então ele mudou algumas coisinhas, mas está falando a verdade. Então tudo que ele está contando aconteceu, é verdade. E que antes de qualquer coisa, a gente tem que prestar atenção na essência das coisas, dos fatos e dos ensinamentos. Então cada personagem nesse livro, cada situação, vai trazer lições e reflexões. E Emmanuel ele quer que a gente preste atenção na essência de cada um dos ensinamentos. Ele espera que a gente enxergue por trás de uma simples situação que está sendo narrada ali, para que a gente aprenda e traga os ensinamentos para a nossa vida real, para as situações do cotidiano, tentando aplicar ao máximo as lições na nossa vida. Então, esse livro não é só para a gente ler só mais uma história, não. É para a gente ler prestando atenção, refletindo. Por que será que Emmanuel colocou isso daqui? Porque ele quer ensinar para a gente, através das experiências dele e de outros tantos personagens, que eu vou contar também mais para frente, as lições que a gente vai ver nesse livro. Eu não vou contar todas, né, como eu falei, que são muitas, mas eu escolhi algumas. Boa tarde, gente, quem tá entrando aí, Babi, Vanessa, meu livro espírita, boa tarde. E aí, na leitura coletiva, a gente percebeu que esse livro é muito atual, né? Nós passamos por muitas coisas que os personagens estão passando, as situações, os problemas morais, materiais, ainda são os mesmos hoje em dia. E um outro ponto que faz essa leitura coletiva ser interessante é que cada um de nós traz bagagens diferentes. Por isso que eu vou ler um trecho e a outra pessoa vai ler o mesmo trecho e nós vamos perceber coisas diferentes. E é muito bom, é muito rico poder conversar sobre isso, né? Uma outra coisa que ficou clara aqui, que Emmanuel comenta mais de uma vez, é que nós podemos aprender com as experiências dos outros. Nós não precisamos ir no mesmo caminho que o outro foi, se nós vimos que aquele caminho leva para um abismo. E essa é uma das coisas que Emmanuel quer que a gente veja, né? Nós não precisamos passar por tantas dores, dá para diminuir um pouquinho. Então, ler em conjunto, claro que você aprende lendo sozinho também, tá? Quem não teve a oportunidade de ler em conjunto, lê sozinho, que você também vai sair muito diferente de quando começou essa leitura. Mas a leitura conjunta, ela traz uma visão mais ampla de aplicação das lições desse livro na vida, porque são mais pessoas lendo, e cada um teve experiências diferentes. Então, o campo de aplicação das lições, ele amplia muito, porque eu consigo aplicar uma lição em várias situações da minha vida que talvez, se eu estivesse lendo sozinha, eu não conseguiria enxergar tão longe. Mas eu já enxergaria muita coisa, tá, gente? Então, vale a pena ler refletindo sozinho ou em conjunto. O importante é ler, tá?
Bom, no iniciozinho da live eu perguntei se todo mundo que está assistindo aí já leu esse livro, pretende ler ou tem medo de encarar porque são muitas páginas. Vai me contando aí, gente, só para eu saber se eu posso falar. Não vou falar detalhes, não posso dar spoiler. Queria contar, gente, coisas, mas não posso. Então agora eu vou fazer um resuminho, assim, do que é o livro, né? O livro... Sandra falou: Jéssica, eu conheço uma pessoa que não acredita no espírito e na vida espiritual. Daí me pergunto, como poderia o Chico escrever esse livro de sua própria cabeça? Pois é, Sandra, nossa, e tem outros livros que Chico escreveu também, que ele fala assim, eu nem sei o que está escrito aí, livros mais técnicos, né? Ele fala assim, eu nem sei o que está escrito aí. Foi Emmanuel que escreveu, eu não entendo nada disso. Sem contar também os poemas que ele escreveu, né? De vários estilos diferentes. Não tem como. Mesmo que fosse só um livro. Mesmo que fosse só um livro, não, ele seria um escritor bem renomado, né? Então, contando um pouquinho aí sobre o que é esse livro, sem contar demais, nós vamos conhecer uma das encarnações de Emmanuel, quando ele foi um orgulhoso senador chamado Públio Lentulus. Ele vivia com sua esposa Lívia, que era um espírito mais evoluído, e que veio com ele para ajudar na reparação dos seus erros do passado. Vivia também com sua filha Flávia, que sofria de uma doença, e com Marcos, que era o filho caçula. E no início do livro, Públio está conversando com seu amigo Flamínio sobre um sonho que ele teve e que o impressionou muito. E nesse sonho, ele diz que se viu como se fosse o seu bisavô e se viu praticando muita crueldade. Depois ele viu seu desencarne indo para um lugar nada bom. Então aí ele está relatando para a gente num pequeno parágrafo a sua passagem no umbral. E que depois ele é resgatado por Lívia e levado a um tribunal. Nesse tribunal, olha só, um juiz fala para ele como seria a encarnação dele, o que ele deveria fazer, né, que ele iria nascer novamente num berço de ouro, ter uma boa saúde, inteligência, autoridade, porque ia chegar um momento da vida dele em que ele deveria desprezar todas as riquezas e valores sociais para trabalhar com humildade, com o perdão e a tolerância. E esse ponto tem algo interessante para nós espíritas, porque muitos de nós acham que tem uma fórmula pronta, né? Que é assim, se eu nasci rico, saudável e não aproveitei, então na minha próxima vida eu vou nascer sem dinheiro, doente, mas não é assim, né? Emmanuel nasceu com tudo que ele tinha na outra vida novamente. E cada caso é um caso. Toda encarnação é diferente uma da outra, cada um está numa condição diferente, né? E aí quando o Públio narra esse sonho para o amigo dele, o amigo fica impressionado com o relato, mas naquela época eles acreditavam nos deuses de pedra, né? E apesar de ter ficado impressionado com o relato do sonho, ele ficou meio preocupado com a saúde de Públio, né? E ele sugere que Públio mude para a Palestina, para ele descansar um pouco, e também porque os ares do Oriente iriam ajudar a melhorar a doença da filha. Boa tarde, gente. Boa tarde quem está entrando. Sávio. A Lê foi uma incentivadora dessa leitura coletiva. Oi, Espiritismo Consolador. Boa tarde, gente. Muita gente está aqui que acompanhou a leitura coletiva. E aí, então, depois de um ano, a família de Públio se muda para a Palestina e tanto Públio como Lívia não sentiam que ia vir coisa boa daí, dessa mudança, nesse novo lugar. E na Palestina eles escutam falar de Jesus. Eles já tinham escutado falar de Jesus um pouquinho lá em Roma, mas na Palestina é onde eles escutam falar mais, né? Sobre suas curas, seus ensinos, sobre os ensinos que Jesus trazia para aquela sociedade, que para aquela sociedade eram conceitos novos, como humildade, fraternidade, né? A ideia de que todos somos irmãos era algo muito novo e inaceitável para a alta sociedade. E aí, mais para frente no livro,
a gente vai ver também um encontro maravilhoso de Públio com Jesus. E depois de muita relutância, Públio relutou muito para ir em direção a Jesus, né? Mas ele se encontra com Jesus, e aí Jesus fala para ele de novo o caminho que ele tem que seguir. Ele escutou, ele sabia o caminho, né? Naquele sonho que ele teve, ele viu o caminho que ele tinha que percorrer, e Jesus fala com ele de novo, né? Mas quando Públio encontra com Jesus, ele fica se perguntando, será que Jesus vai me entender? Eu não falo a língua dele? E aí nós vamos trazer esse questionamento para a nossa vida atual. Quantas vezes a gente não se perguntou, será que alguém escuta as minhas preces? Como eu posso fazer uma prece? Ou como fazer uma prece poderosa? Nós temos essas dúvidas, né? Oi, gente, boa tarde. Mário, sociólogo. Cláudia. Sejam todos bem-vindos. Mas quantas vezes a gente não tem essa dúvida, né? De que será que Jesus está nos escutando? Será que ele nos entende? Será que alguém atende as nossas preces? Mas Jesus, ele nos conhece profundamente. E ele e os espíritos amigos falam a linguagem da alma, do coração. E o Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina que a principal qualidade da prece é ser clara, simples, sincera e que venha do coração. O Evangelho não fala que a gente tem que falar um outro idioma para conseguir falar com Jesus, para ser ouvido. Fala que só precisamos falar de forma simples e que a fala venha do nosso coração. E esse questionamento, quando eu li, eu achei até engraçado, né? Porque é um pouco infantil, né? Vocês não acham, não? Mas é um questionamento muito comum, né? E isso é porque nós somos ainda homens de pouca fé, que a gente quer ver os nossos desejos se realizando muito rápido na nossa frente. Nós duvidamos demais do amparo que temos, porque somos muito materiais, não estamos vendo, né, a ajuda que temos ao nosso lado, não estamos vendo o caminho que nossa prece percorre. Mesmo lendo, sabemos que temos esse amparo, a gente ainda fica com essa dúvida, né? Mas é uma pergunta natural, porque a gente está encarnado no mundo material e acostumamos com essa vida material, mas a gente tem que cultivar melhor a nossa vida espiritual e a confiança em Deus, para que a nossa fé não seja tão vacilante, para que a gente não duvide de que Jesus nos entende, né? Oi, otimismo espírita. Oi, gente, boa tarde. E aí, gente, nesse encontro com Jesus, Jesus faz uma pergunta para Públio, que eu vou ler para vocês esse trechinho. Na minha edição, que é essa daqui, tá na página 68. Jesus fala assim com Públio: Senador, por que me procuras? E espraiando o olhar profundo na paisagem, como se desejasse que a sua voz fosse ouvida por todos os homens do planeta. Então Jesus, ele está falando com todos nós, nesse momento. Não só com Públio. E se Jesus está falando com nós, se Jesus está falando pra gente, perguntando pra gente, é porque ele quer que a gente pense nessa pergunta. Por que você que está assistindo a live procura Jesus? Pensar nisso, saber a resposta dessa pergunta, deixa a nossa vida mais clara, facilita o nosso caminhar, porque nós entendemos o que queremos para nós e o que não queremos. E com isso, a nossa tendência é fazer escolhas melhores. Quem está assistindo a live, anota essa pergunta. Por que você procura Jesus? E depois, quando vocês tiverem um tempinho mais calmo, senta e responde. Vai clarear muitas coisas, saber essa resposta. Mas e aí, né, gente? Públio encontra com Jesus e Jesus convida ele de novo. E vocês acham que Jesus aceita? Jesus não, ó. Que Públio aceita ou não o convite de Jesus? Não responde, hein, gente? Quem já leu o livro não responde. Vamos deixar o pessoal ler o livro e saber lá, ficar sabendo se Públio vai aceitar o convite de Jesus ou não.
Quem for ler sozinho, quiser conversar com alguém, gente, pode me chamar que a gente vai conversando sobre o livro, tá bom? Então, nessa primeira parte aí do livro, Públio recebeu muitos avisos sobre o que ele deveria fazer. Através de sonho, através da própria intuição e do próprio Jesus. E aí a gente vê quantos recursos a misericórdia divina usa para tentar nos trazer para o caminho certo. Públio teve um aviso em sonho, se encontrou com Jesus, ele sabia o que deveria fazer, que, como diz o sonho dele, ele precisava renunciar no momento que recebesse o chamado. E isso nos mostra que a misericórdia divina não usa como primeiro recurso o sofrimento. Primeiro, todos nós temos a oportunidade de corrigir os nossos erros pelo esforço, pelo trabalho, mas se não aceitamos ir nesse caminho onde o jugo seria mais leve, infelizmente vamos pelo caminho da dor, o que pode nos custar milênios de anos até voltarmos para a nossa rota novamente. Grande momento mesmo, viu? Esse encontro com Jesus e Públio é bem bonito. E aí, vou falar para vocês agora de algumas lições, não dá para falar de todas, mas alguns personagens durante a história desencarnam. E no momento de desencarne, toda a vida passa diante dos olhos deles. Também tem o medo do que vai vir, pela frente. A pessoa começa a enxergar com mais lucidez o que vale a pena na vida, aonde ela errou, o que ela deveria ter feito. Então a mensagem que fica aí nesses momentos de desencarne é que não esperemos algo acontecer para perdoar, para viver, para amar. Nós não sabemos o dia de amanhã e que a gente também não valorize as coisas erradas. Ainda mais neste mundo tão superficial que estamos vivendo, vamos prestar mais atenção aonde nós colocamos a nossa atenção, porque aquilo que colocamos nossa atenção cresce. Então temos que incentivar o crescimento e florescimento dos valores certos. Por isso aquela pergunta de Jesus a Públio e de Jesus para nós, por que me procuras? É muito importante saber a resposta, porque essa resposta ela direciona toda a nossa vida. Então vocês têm um para casa, tá, gente? Anotar essa pergunta e pensar na resposta. Um acontecimento super importante aqui também de ser comentado é a crucificação de Jesus. Nesse livro é narrada a crucificação e traduzindo para os termos modernos, podemos dizer que Jesus foi cancelado. Toda a população pedia pela crucificação de Jesus. No meio daquele povo tinha gente que nem sabia direito quem era Jesus, mas como viu todo mundo gritando, pedindo a morte de Jesus, entrou lá no meio e começou a gritar também. E estamos vendo isso acontecer na internet quase toda semana. Quase toda semana as pessoas querem cancelar alguém na internet. E aí, o que vocês acham? Vocês acham que cancelar alguém é comportamento de um espírita? O que vocês acham? Por tudo que nós estudamos no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o direito de ir na rede social de alguém e insultar aquela pessoa? Temos o direito de cancelar alguém? Essa crucificação de Jesus me trouxe essa reflexão, pensando bem agora no mundo moderno, onde cada semana alguém é crucificado na internet. Outras lições que temos aí, alguns personagens vão mostrar um caminho que devemos seguir e outros mostram caminhos que não devemos seguir. Por exemplo, alguns personagens vão cometer crimes, eles fazem uso da mentira, abusam do poder que têm, trazem muita inveja no coração. E por essas ações, eles vão se afundando cada vez mais. E nós conseguimos ver sua degradação moral. Mas aí vocês podem pensar, mas todo mundo sabe que essas coisas são erradas, são ruins. Realmente, todo mundo sabe que a inveja é ruim, os ciúmes, o falar mal do outro, contar mentira.
Mas por que então continuamos agindo assim? Não temos capacidade de mudar? O que falta em nós? E esse é o ponto desse livro, é ler aprendendo com as experiências dos outros, para que não precisemos sofrer tanto como alguns personagens do livro sofreram, ou como pessoas que conhecemos na vida real sofrem. Um cachorro deitado no prego, ele vai ficar ali até que ele aguente, e só vai sair dali e mudar quando estiver doendo demais. E Emmanuel nos mostra que não é preciso esperar chegar a esse ponto. Não é preciso esperar chegar uma dor gigante para mudar. Os livros espíritas, principalmente, nos ajudam a fortalecer em nós essa vontade de mudar, nos dá essa impulsão, né, de mudar. A confiança também fortalece em nós a confiança de que vai ser difícil, mas eu tenho ajuda. Porque os espíritos amigos ajudam aqueles que querem mudar verdadeiramente. E no outro extremo nós temos os personagens que nos dão essa força, que nos dão esses exemplos de fé, de coragem, confiança na providência divina, abnegação. Como consequência, eles têm uma consciência limpa, eles têm uma personalidade forte e confiante, uma alma generosa, grandiosa. Então é como se o livro fosse um guia e quisesse mostrar para a gente os valores certos que devem ser cultivados. Emmanuel, em várias partes do livro, ele fala para a gente sobre cultivar o que é de César e cultivar o que é de Deus, e as recompensas que cada caminho traz, como as construções terrenas, que podem virar pó de um instante para o outro, mas o que cultivamos dentro de nós é eterno. Ei, gente, boa tarde, quem está entrando agora. Boa tarde, Jane. Jane também participou da leitura coletiva. Semente do Amanhã, Lourdes, boa tarde. E aí, lá na nossa leitura coletiva, meu cabelo agarrou aqui, eu perguntei para as pessoas, ei, Carla, boa tarde, Lígia. Na nossa leitura coletiva, eu perguntei para as pessoas que participaram o que elas aprenderam com o livro. E a gente teve muitas respostas lindas. Quem está assistindo, já leu o livro, quiser comentar o que aprendeu com esse livro, vai escrevendo aqui, tá, gente? Que eu vou ler. A Jane falou, sim, muito bom fazer parte da leitura coletiva. É muito bom mesmo. A gente vai ter outra agora, tá, gente? Quem quiser participar, mas no finalzinho eu vou falar. E aí, então, eu fiz essa pergunta para as pessoas, né, que leram comigo esse livro e o que elas aprenderam com o livro, né? E assim como eles aprenderam, eu aprendi também, nós aprendemos juntos, nós sentimos que depois dessa leitura, nossa fé foi fortalecida por vários personagens que colocaram sua fé em prova, como a esposa de Públio, a Lívia, né? Como um personagem importante aí da história que é Simeão, e os seguidores de Cristo que morreram na arena. Nós sentimos também, mas encorajados a perdoar, porque tem um personagem nessa história que dá exemplos fantásticos de perdão, que a gente para e pensa, se ele foi capaz de perdoar aquilo tudo ali, eu não sou capaz de perdoar isso daqui, que é bem menor do que aquilo? E a gente vê também como o perdão pode mudar o rumo de uma vida inteira, porque tem um momento dessa história que um personagem poderia ter mudado o destino de várias pessoas, só com o perdão em uma ocasião, inclusive o próprio destino, diminuindo exponencialmente o seu sofrimento, né? Projeto Regenerar e falou, aprendemos o valor de um conhecimento para a evolução milenar da humanidade. A Giane, amar o próximo independente de suas escolhas. Isso mesmo, gente. Com essa leitura também, nós sentimos esperança pelos dias mais felizes, por sabermos que não estamos sozinhos e que somos amparados pela espiritualidade o tempo todo. Esperança também porque sabemos que ainda temos chances de pegar o caminho de volta e fazer o certo. Sandra falou, esse livro aumenta muito a minha fé.
Jane falou, perdão é algo renovador na vida dos seres. Gente, esse livro, ele fortalece muito em nós todos essas qualidades, né? Ele dá muita força pra gente. Salve, o livro me deixou a grande lição da perseverança que nos leva ao fortalecimento da fé. Com certeza, gente. Nós sentimos também gratidão, porque lendo o livro a gente viu que naquela época as pessoas não tinham livros como nós temos, né? Com os ensinamentos de Jesus. Nós temos livros, estudos, temos vídeos, temos lives, áudios. Então nós temos várias formas de ficar mais próximos a Jesus, de saber e conhecer sua palavra e de entender os ensinos, né, de forma prática. Tem um personagem que teve algumas ações ruins e quando ele está desencarnando, ele diz que muitas vezes ele ensinava sobre a lei de Moisés. Ele sabia que não podia desejar para o outro o que não desejava para si mesmo. Mas, no entanto, a vingança lhe falou mais alto. E esse personagem, essa fala dele, me lembrou muito de nós espíritas, ou, sei lá, de qualquer pessoa religiosa que sabe que sua religião, filosofia diz e faz o contrário, né? Porque a nossa conta no final vai ser alta. Nós temos consciência do que é certo, do que é errado, de como deveríamos agir. E a gente tem também um personagem que dá um exemplo bem bonito. É o meu personagem preferido, não posso falar o nome, né, gente? Senão vocês já vão saber a história. Mas depois de muito sofrer, ele acabou de aprender as lições de Cristo e com poucos anos ele já começa a praticar as lições de Cristo, sem nem ser seguidor de Cristo. Por exemplo, ele se vê em situações difíceis e ele pensa, se Jesus estivesse aqui no meu lugar, o que ele faria? Quantas vezes nós nos vemos em situação difícil e nos perguntamos o que Jesus faria? Quase nenhuma, né, gente? E se ele é nosso modelo e guia, nós deveríamos nos perguntar isso em várias situações do nosso dia. E esse personagem e esse fato, ele quer dizer pra gente que nós devemos ligar mais os nossos pensamentos a Deus nas situações do cotidiano, a todo momento estar com Deus. Não só à noite, na hora da prece, mas em todos os momentos do nosso dia, né? O sábio disse, a leitura coletiva abriu minha visão, nos trouxe múltiplas perspectivas sobre cada uma das lições. Com certeza, e é como eu falei lá no começo, né? Como a gente está lendo em várias pessoas, algumas pessoas têm experiências que a gente não teve, então quando ela lê o mesmo trecho, ela consegue talvez entender melhor ou se encaixar melhor e trazer isso pra gente, né? E aí a gente consegue entender através do olhar do outro. O outro valioso presente que a leitura coletiva trouxe foram os amigos e amigas que já carrego no coração. Eu também, viu? A gente vai fazer um grupo forte. A Dayana, na verdade, aprendi muito sobre o perdão. Aumentou mais minha fé, que estou no caminho certo neste momento. Isso mesmo, Dayane. A minha também, viu? Então, nesse livro, tem muitas lições de amor, fé, esperança, fraternidade. Então vale a pena ler o livro, assim, mesmo se for sozinho ou numa leitura coletiva, não importa, né? E ler como Emmanuel nos ensina na primeira página do livro. Ler refletindo as experiências dos personagens, traduzindo para a nossa vida, porque é isso que Emmanuel quer. Esse livro existe para isso. E eu tenho certeza que você vai sair uma pessoa diferente da pessoa que começou a ler o livro. A Sandra diz, quem tem humildade no coração como esse personagem consegue se entregar e evolui mais rápido. Com certeza, Sandra. Uma das últimas lições, assim, que eu vou comentar hoje, que tem na última página do livro, é uma lição belíssima, é de que não importa quem você é, o que você tem, ou qual posição na sociedade você está. Todos nós podemos ir pelos caminhos que Jesus preparou, todos nós temos condições de seguir o caminho que Jesus nos preparou.
E o que fica nesse livro, gente, é realmente assim, a fé. Eu acho que o que mais eu senti também foi a fé, a esperança, sabe, que esse livro nos traz, a fé de que somos amparados o tempo todo e de que conseguimos evoluir sem sofrer tanto, de que temos que prestar mais atenção, vigiar e orar constantemente e fazer como o personagem que eu falei aqui mais cedo faz, se perguntar o tempo todo o que Jesus faria nessa situação e tentar agir como Jesus o máximo possível. Bom, para quem quiser participar da próxima leitura coletiva, nós vamos ler o livro 50 anos depois. Eu vou divulgar hoje mais tarde, que dia que a gente começa e qual link vocês vão clicar para entrar no grupo no WhatsApp. E todo mundo pode participar, é só ler e discutir com a gente, tá? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa live, que a live tenha ajudado vocês a enxergar o objetivo do livro e como lê-lo, e que as lições aqui possam ajudar vocês, né? A pergunta que eu fiz lá no início, quem perdeu aí, que é a pergunta que Jesus faz a Públio, que na verdade é para todos nós. Por que você procura Jesus? Saber essa resposta vai direcionar toda a nossa vida. Então, anota essa pergunta, por que você procura Jesus? Senta um pouquinho, reflete sobre ela, porque saber essa resposta ajuda muito no nosso caminhar, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada a todos que participaram. E é isso, gente. Vamos juntos, vamos crescendo junto, evoluindo. Bom domingo a todos. Obrigada, gente.